Paz do Senhor, igreja, um bom dia. Amém? Dê o seu bom dia calorado, gentil, cheio de saudades a quem estiver perto, meio perto, quase perto, atrás, pescoço virado. Aqui, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Rosane, Lucas Macena ali atrás, Tayaná, Noemi, Rafael, Fernando, Samara. Muito bom dar bom dia para o irmão, para a irmã. É muito bom olhar, ver nossas crianças aqui. É muito bom, se alegre. Mas a melhor coisa é saber que quem fez tudo isso está vivo, reina e é para todo sempre. Jesus Cristo venceu a morte há 2000 anos atrás, trouxe vida a todos nós e nos fez família de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é de muita alegria para todos nós. Nós acabamos de ouvir no nosso catecismo, nesta manhã, que a raça humana se encontra, né, e se rebelou contra Deus e se encontra no estado de rebeldia contra Ele. E que Jesus Cristo veio quebrar a rebeldia do coração daqueles a quem Ele salva. Então, você pode imaginar que o que acabamos de ouvir se reflete no que vamos acabar de lembrar em seguida, que é sobre os nossos últimos 2 meses de escola bíblica dominical, sobre Trindade, relacionamentos. Tivemos 4 temas muito, muito importantes para a igreja, e eu quero perguntar se alguém lembra dos 4. Tem que levantar a mão. Dos 4 temas. O Alan levantou a mão, fala 2. Da velhice. Cosmovisão, criança, filhos. Mais uma pessoa com um tema, dos 2 que o Alan deixou sobrando para a gente. A Trindade e o casamento. Falta um. Falta a primeira aula. E aí? Difícil lembrar, 2 meses depois, né? Mas a gente vai lembrar junto aqui, tá bom? Hoje nós temos uma tarefa que é fazer aquilo que durante os outros 2 grandes temas que a gente teve, né, temas grandes de 2 meses, a gente fez uma conclusão. Você lembra disso? Tivemos uma conclusão para discipulado, você deve lembrar. Depois tivemos uma conclusão também para a doutrina do pecado, onde a gente trabalhou perspectivas relacionadas à ramatiologia e um monte de coisas relacionadas a ela. E agora a gente está concluindo um aspecto de 2 meses aí de estudos sobre a Trindade. Eu vou pedir uma tarefa especial para você durante essa aula. Você não vai poder não fazer, você não tem essa escolha, você tem que participar. Qual é a tarefa? Vai pegar o seu celular, o seu caderno de anotação, e em cada final, são 4 aulas que eu vou relembrar, né? A aula sobre família, sobre casamento, ela se estendeu, mas eu vou trabalhar 4 temas de novo. Então, nesse período de 1 hora, a cada final, você vai anotar e vai escrever assim: o que eu lembro de ter posto em prática dessa escola bíblica? Será que depois que você terminou aquela aula, você pôs algo em prática? E aí você vai colocar: sim, depois daquela aula, e o pastor me lembrou aqui, eu passei a tratar assim fulano. Eu passei a refletir assim sobre a vida em comunidade. Você entendeu o que você vai fazer? Você vai pegar o seu celular, eu peço que todos da igreja façam, ou o seu caderninho. Você não tem justificativa para não participar. E o resultado disso vai ser você ver, no fim das contas, se a escola bíblica dominical é posta em prática, ou se ela é acúmulo de conhecimento. Aí você pode explicar melhor agora, né, a importância da missão cristã na vida avançada, no estágio avançado da vida, mas de que modo isso se refletiu no trato com os mais velhos da igreja, você que é mais novo, de que forma você que é bem mais velho que os jovens da igreja, você realmente se sentiu renovado e atuou, fez algo com aquilo que recebeu. Então, a perguntazinha que você vai ter que responder é: onde eu pus isso em prática? Eu aqui não é egocêntrico, né? A gente sabe que é o poder do Espírito, mas aí eu no sentido daquele que Deus coloca para fazer a sua obra. Então, você é agente de Deus nesse sentido também. Eu gostaria de te convidar, então, a se preparar. Eu vou abrir aqui também a sequência de slides, que já está ali
com os irmãos da mídia. Eu vou estar pedindo que você possa orar comigo nesse momento, porque nós vamos pedir ao Espírito Santo que essa obra que Ele tem feito marque os nossos corações mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por estar aqui aprendendo do Senhor e te pedimos que durante essa escola bíblica nós venhamos a refletir sobre se realmente nós colocamos em prática aquilo que o Senhor ordena. Que ninguém se tome por escusado, que ninguém se desculpe, que todos que estão aqui e sabem escrever, sabem ler, coloquem as mãos na obra e possam examinar o seu coração com a ajuda do Espírito Santo e olhar para trás e ver se a escola bíblica que o Senhor deu para ele, que o Senhor deu para ela, foi posta em prática. Deus, existe um exame de responsabilidade nessa manhã, a qual todos devemos ter e passar, Pai. Que ninguém deixe essa oportunidade para lá. Te pedimos essa atuação do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Bom, o nosso primeiro encontro, você deve lembrar, de maio a junho, né? Nós tivemos aí, estamos concluindo hoje. No intervalo vai ser anunciado o próximo tomo, mas estivemos aí na Trindade, na vida em comunidade, casamento, criança e idosos. A gente viu essa estrutura de pensamento. E o nosso primeiro encontro com a palavra de Deus nesse tema foi na doutrina trinitária e na vida de comunidade. Você deve lembrar que eu até mencionei esse livro, talvez vocês devem lembrar sobre, apliquei em discipulados pessoais, comunidade centrada no Evangelho. Esse livro é extremamente pertinente para essas questões que envolvem comunidade. E nós tratamos sobre o aspecto que tange a Trindade, o nosso Deus, ser um Deus triuno, e a ideia de Deus ser, em sua essência, tripersonal, mas uno, nos traz as responsabilidades de, criados por Deus, o Deus triuno, refletirmos isso também em vida de comunidades. E nós vimos muitas coisas sobre isso. Você deve lembrar vários aspectos que tangem isso. Mas, de uma maneira mais específica, eu gostaria de lembrar para você que nós fizemos, você deve lembrar disso, um teste com 5 indicadores de individualismo. Mas por que 5 indicadores de individualismo, né? Bom, antes de relembrá-los, eu gostaria que você abrisse a primeira carta de João. Você pode fazer isso, por favor? Primeira carta de João, lá no finzinho da sua Bíblia. Dê uma olhada no que o apóstolo João vai escrever em sua primeira carta, no capítulo 3, verso 11 até o 18. Dê uma olhada na primeira carta de João, capítulo 3, do verso 11 ao verso 18. Primeira carta, capítulo 3, verso 11 ao verso 18. Dê uma olhada na importância, né? Usando um termo aí que talvez nos traga e nos inspire, a envergadura desse pedacinho da Escritura que é poderosíssimo. Olha só. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta. Qual é a mensagem? Que amemos. Obrigado. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. Você se lembra que Caim planejou matar o irmão depois de um culto? Quem lembra disso? Tu lembra, né? Eles foram cultuar, né? Foram para a igreja, vou brincar aqui, né? Quem gosta dessas analogias, foram para a igreja e quando Caim voltou para casa, ele tinha um pensamento. Qual era? Vou matar meu irmão, porque Deus recebeu o culto dele e não recebeu o meu. Olha o nível que vai ser tratado aqui. O verso 12 vai tratar disso. Ó. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que ele o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor. Podemos ler? Que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto,
também nós devemos dar a nossa vida. Obrigado. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Uma palavra poderosa das Escrituras para nós, e ela nos indica de que a vida comunal, a vida de amar o irmão, a vida de amar o outro que Deus nos dá para amar, ela reflete-se a vida de Deus em nós. E da mesma maneira como Caim estava indo para um culto, foi lá, voltou cheio de ódio, nós podemos estar aqui e não nos percebermos que não é meramente algo como a gente poderia estar fazendo isso sozinho. Não poderíamos estar fazendo o que estamos fazendo sozinho, não. Isso aqui só pode ser feito e vivido à luz de Cristo em comunidade. Portanto, a vida em comunidade, ela reflete a Trindade, a vida em comunidade, ela aponta para esse amor de Cristo a nosso favor. A vida em comunidade não é o que se espera do mundo. No mundo você espera desagregações, no mundo você espera rupturas. Na igreja, no meio dos irmãos, você espera busca por unidade. Foi isso que nós aprendemos do nosso irmão Paulo. Ele falou o quê? Que nós devemos fazer tudo pela unidade no vínculo da paz. Tudo para manter essa unidade no Espírito. Tudo que for necessário, claro, tudo que é lícito, mas tudo que é necessário a gente vai fazer. Acontece, e aí eu vou lembrar vocês daquilo que nós aprendemos juntos, que nós não conseguimos ver isso tão claramente, às vezes, porque estamos centrados em nossos pecados, a qual damos outros nomes. Mania, jeito, personalidade, e aí por aí fora. E aí, em vez de pegar e falar assim, peraí, isso está errado, isso é pecado. Estudando para o sermão de hoje à noite, até dividi com alguns ontem, conversando, fui fisgado pelo Espírito Santo em algumas passagens que mostram que, quando a gente encontra um pecado, a gente vai contra ele com um vigor pleno para destruí-lo. A gente vai com toda a força para acabar com ele. O que não acontece muitas vezes, e a gente mantém individualismos que vão minando a vida de comunidade, que vão destruindo a nossa relação com os irmãos e, por conseguinte, refletem a nossa própria deteriorização da vida com Deus. Mais uma vez, vou lembrar os irmãos dos indicativos, e aí você vai escrever. Quando você encontrar algo que você pôs em prática, você vai escrever. Pus em prática isso, graças a Deus, tive uma cena. Quando você não achar, você vai também colocar isso precisa ser tratado em discipulado, isso precisa ser levado em consideração de outros. Irmão, se você ainda não levou algo que foi apontado para alguém te ajudar, talvez você esteja fugindo disso, irmão. Também tem isso. A gente foge de coisas que não quer mexer. Por isso, aí nesses 5 minutos, nessa aula de Trindade, nós vamos lembrar dos pressupostos do individualismo, né? Onde estamos vivendo vida individualista? Podemos estar vivendo isso no âmbito da autoconfiança. Você se orgulha da sua capacidade de lidar com seus próprios problemas e desafios sem a ajuda de outras pessoas. Isso é um traço de individualismo. Você gosta que lhe peçam ajuda, mas raramente pede ajuda a outras pessoas. Frequentemente, pessoas assim já chegam com um problema resolvido. Elas dizem, não, já resolvi, eu já sei a conclusão, eu já entendi, a passagem já está clara, para mim é isso. Mas, peraí, o que está acontecendo? Não, pode deixar. Pode deixar. Eu não estou falando sobre a gente ficar dependendo, no sentido ruim da palavra, para cada vez que a gente se arrepende ou vê alguma coisa, a gente tem que informar. Mas acontece que alguns de nós vivenciam uma não abertura muito grande. E isso impede até mesmo que você possa confessar. Você sabia que aquilo que você, aspas, já resolveu também é algo que você possa confessar? Olha, eu gostaria de dizer que Deus tratou muito essa semana comigo e eu quero confessar o que Ele tratou e como Ele tratou. Isso também é uma confissão. Às vezes, uma vitória sobre o pecado é uma confissão, é uma boa confissão, porque além de trazer o problema, ela já traz como Deus atuou no problema. Às vezes, o que aparece presta atenção nisso, às vezes você confessou, falou assim, Deus me tratou assim e tal, e a outra pessoa diz assim, mas tem uma coisa que me parece que você não mencionou. E isso? E aí a pessoa, não é? Nossa, mas isso eu não tinha visto. Deus tratou isso, eu achei que era tudo, mas tem mais isso.
Por isso, tratar coisas com franqueza é muito importante. É difícil para você ser vulnerável a respeito do que se passa de verdade dentro de você, né? Porque são problemas com os quais eu mesmo devo lidar. Com toda honestidade, você acha que não precisa de outras pessoas para crescer espiritualmente, pois as disciplinas espirituais de que dispõe são suficientes: estudo bíblico, oração e literatura teológica. Você sente muita dificuldade em receber presentes ou ajuda das pessoas sem desejar retribuir-lhes de alguma forma. Tanto de uma maneira como de outra, você pode achar que as pessoas sempre estão querendo alguma coisa de você, ou você pode achar que até mesmo quando alguém lhe dá algo, você se sente na dívida e tem que dar também. É uma ideia de retribuição maligna. Não é assim que a gente vive. Vivemos por graça. E dentro desses pontos aqui, antes de passar para o próximo, você pode ter relembrado coisas que acabou não levando para tratamento. Tem gente que está sempre bem. E aí, como é que você está? Estou bem. Você passa uma semana aí? Está bem. Na outra semana, está bem. Nunca está mal, mas não é porque a gente quer que a pessoa esteja mal. É que parece que o estou bem, ele abarca todas as lutas, numa frase só, né? Tudo que a pessoa passou, tudo que ela venceu, tudo que ela lutou, estou bem. O que é estou bem? Estou bem não é nada, irmãos. Estou bem não é nada. Estou bem, essa semana o Senhor me apresentou isso e isso, pela graça o Senhor me ajudou. Isso é estou bem. Agora, estou bem. Como é que você está? Estou bem. Estou bem, eu não quero falar. Estou bem, não quero falar. Tá bom, pô. Depois você pergunta a outra pessoa, eu não quero falar. Então, tome muito cuidado com o estou bem, porque o estou bem pode não ser apenas estou bem. Acho que nunca foi. Nunca nenhuma semana que foi bem para mim, foi bem porque não teve luta. Foi bem porque não teve tentação. Foi bem porque... Não é assim, né? A gente sabe que não é. Quando a gente quer falar, a gente fala, né? Às vezes, quando a gente não quer falar, estou bem. Próximo, autossuficiência. A gente falou sobre isso também. Outras pessoas podem considerá-lo um bom cristão, mas poucas pessoas o conhecem de verdade. O que é conhecer alguém de verdade? É conhecer os dois lados da moeda. É conhecer aquilo que, pela graça, opera e é uma bênção, e conhecer também a fraqueza, que pode ser uma limitação ou pode ser um pecado. Podem ser coisas distintas, mas é difícil para algumas pessoas, de fato, se mostrarem. Tem medo de como a comunidade vai agir com ela depois, tem medo de como seu pastor vai ler seus movimentos depois. Você acha que eu também não tenho medo disso? Você acha que você só que passa por isso? Eu estou aqui o tempo todo e você está me vendo o tempo todo. Eu não sou indefectível, estou longe disso. Para mim é um parto, às vezes, falar certas coisas. Por exemplo, para mim chegar e falar assim, estou 3 dias sem ler a Bíblia, o que você vai pensar? Exato, viu? Não, eu estou lendo a Bíblia. Mas eu quero dizer que se eu dissesse para você que nos últimos 3 dias eu não leio a Bíblia, sabe o que passa na minha mente? Puxa vida, será que a minha ovelha vai falar assim, se até o pastor, entendeu? Pode ficar 3 dias. Não é pode ficar, não pode ficar. Entende? Eu também tenho lutas para poder me abrir. Não é só você. Só que a minha será que ao me abrir eu vou destruir todo mundo? É a minha luta. A sua talvez seja, será que ao me abrir nunca mais vão me ver da mesma maneira? Não é isso? Quem já pensou assim? Levanta a mão. Quem já pensou? Será que depois que eu falar aquilo, aquele pensamento desgraçado que eu tive, todo mundo vai pensar que eu só penso naquilo? Uma vez uma pessoa me procurou para falar sobre lascívia, há muitos anos atrás, nem está aqui. E ela falou assim, né, não está na igreja, não é da nossa igreja, falou assim, eu tenho medo de falar quando eu tenho problema com lascívia. Por quê? Porque eu tenho medo de que depois disso, todo mundo não queira me tocar, falar comigo, e nem mesmo achar que eu penso em outra coisa senão nisso. Eu falei, peraí, quantas confissões tem aqui? Né? Mas tem muitas confissões, e uma delas é justamente o fato de que as pessoas têm medo de que os outros te resumam ao seu pecado. Então, você é só isso, é o que você é. E isso é um problema sério para quem confessa, que é achar que está sendo resumido a um espectro pecaminoso. E não é assim. A vida não é assim. Quando você confessar um pecado, lembre-se de que você está confessando um pecado e Deus está usando a outra pessoa para dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Vamos, encoraja, entendeu? Por isso, confesse. E aí, mais uma coisa que você pode estar anotando, caso não tenha feito. Pouquíssimas pessoas têm pleno acesso à sua vida. Você pode revelar algumas coisas às pessoas, mas apenas o que deseja que elas saibam, pois não quer que elas cavem muito fundo. Quando os relacionamentos se tornam difíceis, você tende a recuar, em vez de lidar com os problemas. Você tende a medir o crescimento espiritual pela quantidade de conhecimento que já adquiriu.
Que coisa, hein? Bem pesado, não é? Algumas dessas coisas nos pegam. Você precisa saber se elas já foram levadas em termo, se elas já foram tratadas, se isso já se estabeleceu enquanto tratamento. Autodefesa. Você tende a manter as pessoas à distância para evitar ser ferido ou rejeitado. Você mede o crescimento espiritual, maturidade, pelo que as pessoas dizem ou pensam. Você, às vezes, teme que, se as pessoas conhecerem o seu verdadeiro eu, elas se afastarão. Você evita conflitos. Se as pessoas o ofendem ou ferem seus sentimentos, prefere se calar, em vez de arriscar-se a ira ou a rejeição por parte delas. Você pode ser viciado em se sentir aprovado. Seu senso de valor aumenta ou diminui com base no que as pessoas dizem ou não dizem a seu respeito. Esse é um dos slides mais difíceis aqui dessa exposição, porque nos mostra como nos defendemos de gerar nas pessoas um sentimento que não queremos saber lidar. Eu não quero falar isso para você, porque se você ficar irado, eu não vou ficar bem com você irado. Eu não quero falar isso para você, porque eu não quero te deixar triste. E eu não quero lidar com a sua tristeza e o modo como ela me afeta. Então, existe um grande medo também de aprovação generalizada em relação a essas coisas. Presunção. Você tende a ser viciado em trabalho, pois é assim que preenche o vazio deixado pela falta de relacionamentos profundos na sua vida. Você leva mais em conta o respeito que recebe de outras pessoas, atenção, do que o seu senso de responsabilidade por elas. Você se preocupa mais com o que as outras pessoas pensam a respeito das suas realizações, importância, do que com o que elas pensam a respeito da sua influência relacional com elas, na vida delas, significado. Você tende a medir o crescimento espiritual com base em suas realizações. Repare que todas essas afirmações excluem o que de fato está do outro lado, porque você presume. O que é presunção? É justamente achar que já sabe qual vai ser a reação e, portanto, preencher isso com a sua própria autorrealização. Você se autorrealiza. Vontade própria. Você geralmente dá preferência ao trabalho e aos hobbies do que as pessoas. Sua agenda e suas prioridades sempre têm precedência. Você não rearranja a agenda para ajudar outras pessoas ou para servi-los. Você gosta de manter as pessoas à sua volta, mas não aceita conselhos, nem recebe bem a correção delas. Em relação à igreja, você costuma fazer perguntas como uma mentalidade consumista, do que eu não ou gosto, como isso me faz eu me sentir, o que eu ganho com isso. Suas vontades, seus objetivos recebem prioridade de acordo com a funcionalidade e não de acordo com as necessidades da comunidade e da missão da igreja. Em geral, nós fazemos assim, vê se não é. Olha, o meu chefe falou que eu vou ter que trabalhar no sábado, por exemplo. Fulano de tal disse que eu vou ter que chegar mais cedo. Você já ouviu essas coisas? Então, eu não vou te encontrar. Então, eu não vou poder te ver. Então, eu estou trabalhando de tal a tal. Então, não vai ser possível. Geralmente, um cristão responsável e que ama as pessoas diz: não será possível mais nessa hora, mas nós vamos encontrar um jeito. Mas nós vamos encontrar um caminho. Vamos lá, sentar aqui. Porque quem não quer encontrar o caminho apenas diz: vou estar saindo mais tarde todos os dias. Está entendendo o que eu quero dizer? Mas não faz a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Mas nós não vamos perder esse elo. O nosso discipulado não vai perecer por causa disso. Eu estou falando tanto para discipuladores quanto para discípulos. Eu não estou excluindo um dos lados. Estou dizendo para mim, para vocês, para todos. A maior parte de nós faz assim, eu estou com a agenda muito apertada, então... Não é assim. Não é assim. A vida em comunidade não é assim. Experimenta fazer isso com a sua família de sangue, para tu ver o que vai dar. Ou você acha que a família espiritual, Deus vai cobrindo as lacunas, sabe? O Espírito Santo ele vai fazendo uma obra majestosa, e aí as tuas negligências, o Espírito Santo vai cobrindo com pessoas. Não é assim, é uma família. Se você deixar um buraco vazio, pode ser que venha alguém, pode ser que não venha, mas não vai ser você quem Deus chamou para viver aquilo. Por isso, essa ideia de sabe, deixar a igreja por último, deixar os discipulados por último, os relacionamentos de construção espiritual por último, gente, isso é uma ideia maligna. Preste atenção, a vida vai passar, o seu trabalho vai passar. Ele tem uma importância dada por Deus, mas ele não é mais importante do que as missões áureas de Deus, o cuidado com as pessoas que Deus te deu. E também a resposta para aquelas que te cuidam. Porque, às vezes, é muito difícil cuidar de pessoas que só dizem que não têm tempo.
Eu não tenho tempo. E eu falo isso de modo todo abrangente, porque todos vamos lidar com isso em algum momento. Eu, você, todo mundo. Por isso, tome muito cuidado quando nós estivermos falando sobre a sua vontade, a minha vontade, porque a vontade do homem inclina-se para o egoísmo. Quando o Espírito Santo está aqui fazendo essa obra agora, ele está pegando você e fazendo assim, ó, volta, olha o que você está fazendo com a sua vida, eternas, e colocando elas numa posição subalterna às coisas que passam. Como é que você pega gente que a imagem e semelhança de Deus foi dado por Deus para a sua vida, e você pega e joga essas pessoas assim, embaixo de tudo? Isso não pode ser assim. Se você tem feito isso, se arrependa. Nessa manhã, se arrependa. Se você é aquele que não tem tempo, mas não dá a chance de que o tempo apareça, se arrependa. Se arrependa. Como a vida em comunidade nos molda no Evangelho. Último slide desse tomo. Tem 2 tipos de pensamento. A gente vai colocar aqui, ó. Existe uma mentalidade, pode passar, que é a mentalidade funcional e a mentalidade formativa. A comunidade funcional me coloca no centro. Valorizo os relacionamentos de acordo com o seu bom funcionamento, em satisfazer minhas necessidades e meus desejos. E se eles não funcionarem bem ou não satisfazerem minhas necessidades, não necessitarei deles. Funcional. Está funcionando? Não está funcionando. Formativa. Formativa coloca Deus no centro. Valorizo os relacionamentos na minha vida como parte dos meios empregados por Deus para me transformar e reformar, a fim de que eu reflita a imagem dele. Quando começo a enxergar a comunidade como meio de formação espiritual, vejo cada luta ou problema em meus relacionamentos como oportunidades do Evangelho. Uma chance de crer nas promessas do Evangelho de modo mais profundo e de depender do Espírito Santo para mudar meu coração e minha vida de acordo com a vontade de Deus. Eu não sei como Deus faz algumas coisas. Na verdade, eu não sei como Deus faz muitas coisas, mas eu gostaria de citar uma que eu não consigo equilibrar, mas eu sei que acontece. Responsabilidade individual, e todos os dias estão escritos e determinados sem que nenhum deles houvesse. A responsabilidade individual não me dá margem para pensar em se é da vontade de Deus, vai sempre acontecer exatamente. Sim, mas essa vontade de Deus também nos dá, em dado termo, espaços para fracassar. E eu digo fracassar até com pessoas que deveríamos acertar. Talvez você seja alguém que crê tanto na soberania de Deus que tornou isso algo monolítico e completamente frio. Mas saiba que o seu pastor acredita não em teísmo aberto, não numa história que está por ser feita e Deus está lá, maior expectativa de que ela aconteça. Não, o seu pastor não é um teísta aberto. Eu acredito que, de fato, Deus não somente sabe como está e controla todas as coisas, mas, de um modo maravilhoso, as ações individuais, em termos de acertos e erros, também estão sobre nós. E podemos fracassar com pessoas que Deus nos deu. Podemos falhar, ferir e não cumprir propósitos nobres com pessoas que Deus nos deu. Isso é fato. E se eu chegar perto de você, alguns de vocês talvez já lamentem não ter feito algo na direção de alguém. No passado, ter falhado não ter dado atenção devida. Na semana passada. Então, isso não vai execuir nossas falhas e pecados em relação a dar valor à comunidade que nós temos. Você dá valor a esta comunidade? De que maneira isso se expressa? Então, eu vou lhe dar aí alguns segundos, caso você queira escrever, antes de passar para o tema 2, porque você pode ter escrito coisas que você não viu, não fez, e outras que você está alegre porque Deus conseguiu, e Deus sempre consegue, mas é uma expressão antropomórfica. Deus conseguiu colocar no lugar. Né? A família não é uma igreja. O que pode tornar a família equivocadamente uma igreja? O desprendimento da família da vida em comunidade. Às vezes a família tem seus problemas, seus desafios, toda a família tem, e aí, por conta dessa sempre tentação de resolver os desafios domésticos, e se der tempo estar na igreja, se der tempo participar da comunidade, se der tempo, sabe, tudo, a igreja vai estar sempre sendo secundarizada por famílias que acreditam que a resposta para os seus dilemas começa neles mesmos.
A resposta começa em Cristo. Cristo fala com a igreja. A igreja é a família de Deus. E a família de Deus vai estar trazendo impacto para a família menor. E aí menor não é de importância, eu estou falando menor até mesmo, né, como nós falamos profetas maiores e profetas menores. A gente fala de um tamanho de coisa. Mas preste atenção nisso que é importante. Alguns casais podem, e aí falo para aqueles que já têm filhos, como eu, podem se sentir tentados a fechar a família para os filhos não poderem receber instrução de outros, fechados a ouvir, olha, eu acho que a sua filha falou de uma maneira inapropriada. É assim, obrigado. Tá, irmão? Obrigado. Não, não é obrigado, irmão. Poxa, foi isso, aconteceu? Vou chamar minha filha, vou conversar com ela, depois ela vai vir falar com você. Muito obrigado. Continue fazendo isso. Continue me ajudando. Isso é uma mentalidade de comunidade. É uma mentalidade de alguém que sabe que precisa de mais do que aquilo que tem em casa. E eu, como pastor, poderia dar exemplo claro de sentar com vocês e muitas vezes ser ricamente abençoado e até mencionar em meus estudos ou até num sermão um aprendizado que tive com a comunidade. Por quê? Ninguém se esgota em si mesmo e uma família não pode tomar essa tentação de autodelimitar-se. Nós falamos também sobre a questão que envolve Áquila e Priscila e Áquila, como queira. Nós estudamos aqui, né, novos caminhos se abrem, ou novos caminhos no casamento, e a gente estudou um pouco sobre Priscila e Áquila. Aqui um dos termos embaixo, Atos 18:1-3, saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram sua própria cabeça. Isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. É coisa magnífica isso, a gente pegar Priscila e Áquila e ver que a igreja se reúne na casa deles, que eles puseram a cabeça a prêmio para Paulo e são cooperadores. Então, cooperador é a palavra mais alta no escalão de ajuda de Paulo. Os cooperadores de Paulo são o time de Paulo em termos ministeriais e Priscila e Áquila estão ali. E até mencionei aqui, né, e aí dentro disso outras coisas importantes, que o termo para especificar a importância no Novo Testamento, gente, não tenha dúvida, é o nome que vem primeiro. Você vê todas as listas apostólicas, Pedro é o primeiro dos 12, em termos de nome. A Priscila está destacada aqui, então a sua importância ministerial, ao menos pública, era mais visível, não a sua importância como pessoa, como esposa do Áquila, nada disso. Mas Paulo está tratando de ministério e está dizendo, olha, existe uma expressividade que não pode ser negada. Priscila está com o nome antes de Áquila. E o que isso traz para a gente, para mim e para você? Às vezes nós temos uma dificuldade muito grande, advinda de outros e outras cercanias por onde passamos, onde submissão se confunde com a missão que Deus deu para aquela pessoa. Então, aí às vezes a submissão é eu me submeto ao ministério que Deus deu ao meu marido, e é primeiro isso e depois isso. Tudo bem, você tem uma submissão, que é uma cooperação com a missão do lar, mas existem coisas que Deus vai dando para as pessoas individualmente, que até o seu esposo pode ajudar você a que isso cresça, se amplie, se torne mais evidente. Isso não é depreciar ninguém. Quem está acima é o reino. Por isso, eu gostaria de mencionar de que nós não estamos nessa igreja em uma guerra dos sexos. Isso não significa que não possamos falhar. Talvez alguns termos que alguns homens e mulheres possam vir a usar em algum momento possam ser, como chamamos, sexistas, possam trazer desconforto. E nós podemos melhorar nisso. Sempre vamos poder melhorar, sempre. Mas não estamos em uma guerra dos sexos aqui. A nossa igreja acredita, e aí falo como pastor, mas também com aqueles que cooperam diretamente comigo, de que nós temos aspectos ministeriais que tangem separadamente a homens e mulheres. Eu posso falar do pastoreio enquanto ofício. Você se incomoda que uma mulher fale melhor que você? Você, mulher, se incomoda que um homem tome a frente de um ministério que você estava à frente? São coisas que podem passar pelo coração e que tem muito mais a ver com ego do que com a Bíblia dizendo sim ou não. Por isso, tome muito cuidado, né, para você talvez não querer
afunilar as coisas baseado em sua própria autoafirmação. Tá? E aí tem alguns pontos aqui legais que eu coloquei e eu acho que você deve lembrar também. O lugar da igreja local e do ministério do casamento de Priscila e Áquila, eles eram cooperadores, termo usado por Paulo para seus mais próximos colegas de ministério. Eles arriscaram suas próprias cabeças, podiam ter sido mortos por causa do apoio a Paulo, e por conta disso deveriam ser reconhecidos por todos das igrejas gentílicas, segundo o apóstolo. Eles recebiam uma igreja em seu lar, ou seja, estavam altamente comprometidos com as missões cristãs. Eu faço votos aqui de que todos que venham a se casar possam se inspirar em Priscila e Áquila. Podem não ter o mesmo ministério, talvez nunca tenham uma igreja em casa, mas que todos tenham uma disposição de espírito, de que sua casa seja para a igreja, de que seu lar seja para a igreja, o tempo aponte para a igreja. E eu tenho certeza absoluta de que esse estudo me marcou e deve ter marcado alguns de vocês também. E aí eu vou estar fazendo uma pergunta que você pode querer responder, né? Quando você vê Priscila e Áquila, isso você, solteiro, te inspira ao casamento ou ainda são as fábulas e narrativas de filmes? Aquelas coisas que só, desculpa, mas só traz para você uma marca errada do que é o casamento. Pergunta aos casados, de que modo esse ensino reorienta a sua vida de casado? De que modo esse ensino traz a você que tem um esposo e a esposa que são os dois cristãos, de que modo isso reorienta? Algumas questões que também são desafiantes, eu os coloco aqui no próximo slide, pode passar, e você pode refletir com o seu cônjuge e você pode refletir como solteiro, para que você não venha errar como casado, caso Deus te conduza ao casamento. Questões que envolvem o planejamento financeiro da família e o serviço do reino, ou mesmo a vinda aos cultos. Famílias mal planejadas não separam dinheiro para as passagens, não separam dinheiro para a gasolina, não separam dinheiro para a vida da igreja. Vai vendo o que vai dar. E também, eu vou lhe dizer, a questão financeira não é só assim, vamos ver como as coisas vão ser pagas. Existe uma série de coisas que envolvem a questão financeira. Às vezes você encontra uma pessoa muito vibrante, caramba, a gente é igreja e tal, e o problema da esposa, às vezes olha, o meu marido faz lanchinho todo dia, e eu falei para ele que eu faço uma marmita para ele, eu faço um lanche para ele, mas ele quer gastar dinheiro. Às vezes é um marido que fala assim, pastor, eu não sei mais o que fazer, eu tenho medo de deixar cartão de crédito com ela. Por quê? Parece besteira, né? Parece coisa de comédia romântica. Não. Isso traz um conflito, isso traz uma disputa. Então, é preciso uma reorientação de gastos, é preciso que amorosamente se submetam ao olhar de outros. Olhar de outros. Você tem problema que as pessoas saibam quanto você ganha? Desculpa, eu ainda não entendi. Você quer que eu fale aqui? Posso. Não entendi ainda qual é o seu problema. Está com medo? Está protegendo seu dinheiro? Está com medo que o pessoal pegue? Ou está com medo que eles saibam que é menos do que você? É menos, é pouco. E aí você tá com a roupa tão bonitinha, mas a coisa é menos. Não tem esse medo. Não tem esse medo. Peça ajuda, por favor, peça ajuda. Questões de ego, aí eu falei de Priscila e Áquila, né? Será que existe ego? Existe preocupação? Talvez você seja um homem e fale assim, eu quero casar com uma mulher muito alta teologicamente, que eu não suportaria falar de uma doutrina que essa mulher não soubesse. O que você quer, então? Abrir um seminário com essa futura esposa? Eu não sei, talvez. Está rindo, Carol. Eu considero, mas aí, olha, eu considero que existem determinados tipos de saberes e amadurecimentos que podem levar um certo jugo desigual. Sim. Às vezes ela avançou muito, ou ele avançou muito, e vamos ter conflitos no casamento pelo tanto que é a distância de amadurecimento e teológico dos dois. Tudo bem, eu concordo. Eu concordo. Mas eu também concordo que algumas pessoas têm expectativas estranhas com relação ao casamento. A Bíblia apresenta uma virtude que eu apresentei semana passada aqui no sermão, que muitos não olham como uma virtude primaz na escolha de um cônjuge: humildade cristã. Jesus revela que essa virtude é máter, mas muitos de nós querem alguém ousado, intrépido,
quase que alguém que vá chutando as portas para eu passar. Ou então uma esposa valente, que não me deixa quebrar. Quando eu estou quebrado, ela me levanta. Tudo bem, essas coisas são todas boas. Mas é a humildade, onde ela entra? A humildade vai fazer com que o seu futuro cônjuge possa ouvir e aprender. E esteja aberto a você, ao seu pastor. É muito ruim dentro de um casamento onde você tem a soberba como marca, o orgulho como marca. Meu marido é um orgulhoso. Minha esposa é uma pessoa muito orgulhosa, ela não me ouve. Caramba, como é ruim um casamento onde os cônjuges não conseguem ouvir uns aos outros. Você já viu o resultado disso? Eu já me vi não ouvindo a Daniele e o resultado é o quê? É luta, uma disputa, uma queda de braço violenta. Por isso, tome muito cuidado com os seus critérios. Questão sobre cooperação da missão, já falei. Questão sobre onde um cônjuge é claramente mais teológico do que o outro. O que significa mais teológico? É tanto o conhecimento da coisa como a aplicação dela. Você saber um monte de coisas de teologia não implica de que você seja teológico, pelo menos não na minha visão. Uma pessoa teológica, ela, para mim, é uma pessoa que tem determinado tipo de conhecimento adquirido e o aplica de maneira apropriada. Porque dizer que uma pessoa é teológica porque ela sabe te explicar tudinho, não sei, eu acho que é um tipo de teologia vazia. Teologia é alguém que consegue entender o texto bíblico, retirar da doutrina, explicar a doutrina e aplicar a doutrina. Ainda que isso não seja, talvez, tão elevado quanto aquela pessoa, mas eu considero que o viver teológico é a compreensão, a absorção, compreensão, aplicação. E, às vezes, nós não realmente lidamos com pessoas teológicas. A gente está lidando com uma pessoa que sabe termos teológicos. Porque como é que você pode dizer que fulano é teológico? Fulano é tão teológico, você tem um orgulho. Então, como é que a gente está lidando com essa teologia? Se o orgulho é inflado, enorme, mas ele é teológico, mas ela é teológica, isso é estranho. Faz parecer que a gente pode dividir o conhecimento de um conhecimento intrínseco relacional com o próprio Senhor do conhecimento. Um dos cônjuges é ímpio. Nesses casos onde um dos cônjuges é ímpio, é preciso muito aconselhamento, é preciso paciência, é preciso ir aos poucos vendo o que você consegue fazer, o que você não consegue fazer, mas é muito importante não parar, é muito importante não recuar, porque as afrontas virão, as incompreensões virão. Então, se você tem um cônjuge que não é cristão, você precisa compreender que você não vai medir a sua vida pelo aquele casal cristão. Você vai viver a cada dia recebendo de Deus aquela missão e a porção e compreendendo paulatinamente esse andar. Alguns de nós não estão contentes com o que Deus nos deu, porque o que fazemos é olhar para o que Deus deu para o outro. Às vezes você fala, eu não sou contentado, quando na verdade você esquece de dizer, o que eu sou é cobiçoso. Sabe o que significa isso? O contentamento e a cobiça? O contentamento olha para o que Deus deu e dá graças, para o Deus que deu. O descontente, ele está cobiçando alguma coisa, ele está olhando para fora daquilo que Deus deu para ele, ele não consegue estar grato. Por isso, tome muito cuidado, porque o seu casamento e o meu casamento, o seu futuro casamento, a sua solteirice, pode não estar sendo contentável. Mas por quê? Porque você é cobiçoso. E a cobiça é pecado. O que é o pecado? Rebeldia contra Deus. Acabamos de aprender isso no catecismo. Inimizade contra Deus. Eu olho para Deus e falo assim, mas eu tenho um jeito de fazer isso. E eu vou fazer. Por isso, tome muito cuidado com essas questões. Vou lhe dar aí 30 segundinhos. Aqui tem algumas reflexões que podem ser anotadas. 30 segundinhos para você poder pensar, será que eu pus alguma coisa em prática? Será que eu aprendi isso quando isso foi ensinado assim? Lembrando que não confessar pecado sempre reflete orgulho. Ou o orgulho da autossuficiência, eu dou conta, ou o orgulho da vergonha, não quero que me vejam assim. Tome muito cuidado com uma vida fechada. Ok? Refletiu? Anotou? Ok? Terceiro tema, não foi eu quem apresentei, foram
as irmãs Noemi, Pan e Marcela, não foi? Eu não estava aqui, mas me disseram muita coisa boa desses estudos, tá? Eu peguei um pedacinho, né? E eu vou lhe dizer, eu me lembro que eu recebi os esboços, analisei os esboços antes de ir para a igreja do pastor Maurício, e olha, tinha uns e-books ali para a gente poder fazer trabalho com a igreja. Coisa boa, né? Coisa boa. Todo mundo produziu coisa muito boa. E, claro, né, nós não estamos apenas falando de filhos, nós estamos falando de crianças, de uma maneira geral, e das nossas, em primeiro lugar, das que estão aqui nesse prédio, nessa manhã, em nossos lares. E o tema 3, então, é crianças e cosmovisão. Eu vou ler um pedacinho do texto em seguida e você me acompanha. Por que ensinar cosmovisão às crianças? A intenção de ensinar as crianças a partir de uma cosmovisão cristã, então, é essa: mostrar uma visão robusta e completa de que a fé abrange tudo o que vemos, ouvimos, sentimos e pensamos, que gere, por meio do agir do Espírito Santo, a adoração a Deus e submissão à sua vontade em todas as coisas, seja no contato com os filhos de membros da igreja, na família sanguínea ou como pais. Nós temos a responsabilidade, sim, de pregar o Evangelho às crianças. Sim, isso é crucial e é central. Mas nós também devemos ajudá-los a interpretar a realidade, a si mesmos e aos outros, a partir da verdade bíblica integral. Não é ensiná-las ou criar filhos dentro de uma bolha, e essa é uma crítica comum. Se nós cremos que a religião cristã é de fato o que afirmamos ser, não devemos temer ou ficar acuados, com medo de tornar as crianças bitoladas ou algo igualmente equivocado. Esta semana, na Índia, vocês sabem que a Índia é um país extremamente populoso, que ultrapassou a China em população no mês passado, que é um feito histórico, 1 bilhão e não sei quantas pessoas. A China é o lugar onde mais se produz universitários no mundo, em termos de quantidade, é o lugar de onde saem a maior parte dos engenheiros eletrônicos, engenheiros de mídia, a maior parte dos emergentes pensadores de muitos tipos de tecnologia saem da Índia, e a Índia tem uma preocupação com a educação que é muito forte. E essa semana a Índia proibiu de suas escolas o uso de qualquer menção a evolucionismo, a visões contrárias aos mitos de criação indianos. Isso foi para as escolas. Acho que eu mostrei para a Olivia, não foi, Olivia? Sobre a Índia, né? A gente estava conversando sobre evolução, justamente, e aí eu mostrei para a Olivia essa medida da Índia. E eu falei até para a Olivia assim, Olivia, este é o problema. Nós podemos discutir sobre evolução. Nós podemos concordar, discordar em dados termos, né? Assim, eu concordo, assim, não. Isso me parece razoável, isso me parece uma fantasia. A gente pode discutir sobre isso. E isso não tira meio centímetro da nossa fé sobre criação. Não derruba um muro sequer sobre criação. Ainda que, por exemplo, há teólogos que admitem a microevolução, percepções sobre evolução. Eu não estou aqui para discutir isso. Eu quero dizer o seguinte: por que eles proíbem? Porque eles acreditam que isso esbarra em algo que eles querem sustentar e que talvez eles não tenham como sustentar se for discutido abertamente. Eu não tenho nenhum problema de falar sobre evolução com a minha filha. A minha preocupação é o professor dela na escola, se ela estivesse na escola, fazendo isso, porque eu sei que ele não vai estar sendo razoável, ele não vai estar colocando as coisas em termos equilibrados. Olha, existe isso, existe isso. Não, o próprio livro que eu estou estudando com ela, são 5, começa assim, criação e evolução. Eu falei, legal. Livro bom, eu gosto daquele livro. O livro é bom, de história. E depois 4 capítulos de evolução. Né? E aí australopitecos, aforenses, e aí tudo, os macacos é gente, todo mundo é gente. Meu irmão, ficou bípede, é gente para eles. Não precisa, ficou bípede, bateu o coco na farpa lá, é bípede, é gente. E aí, tá, mas será que o que a gente faz? Não fala? Não. Quando você trabalha a cosmovisão, você trabalha também o outro lado. Você lê os dois lados. Você fala dos dois lados. Você não omite para uma criança, em algum nível, em algum momento, da maneira apropriada, que existem homossexuais, que existem pessoas que se dão a determinados tipos de comportamento
e que a Bíblia condena. A gente não faz uma bolha. Na verdade, o apóstolo Paulo diz que o espiritual, o quê? Ele entende todas as coisas. O homem espiritual, né, a humanidade que está em Cristo, ela consegue ler o mundo. Por isso nós não estamos aqui, de forma alguma, trabalhando com bolhas. Deuteronômio capítulo 6, do 4 ao 9, diz: escute, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverás nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Esse texto áureo aponta para a criação dos filhos a uma visão toda integrada, uma visão de coração, uma visão de mente, um olhar para o mundo, o diante de fazer as coisas. Aplicações práticas quanto a isso. Vamos lá? Aponte o que a criança vê para a existência de um Deus criador, sustentador e senhor de todos os seres e coisas. Seja a natureza, outras manifestações da imagem e semelhança de Deus impressas no homem, como a arte, boa música, boa literatura, o casamento, as relações humanas, etc. Aponte-o para Deus, use passagens bíblicas que permitem que a criança faça relações das Escrituras com a vida. O Salmo 19 é um exemplo. Ao ver o lindo pôr do sol, recite: os céus proclamam a glória de Deus. Veja, filho, somente o Senhor poderia ter criado algo assim, com cores tão diversas. Aproveite as oportunidades. Nós precisamos ver o mundo com o olhar das Escrituras. E isso custa pra caramba. Nossa, dá trabalho, dá trabalho, dá trabalho. Você que não tem filhos, não faça de conta que as crianças ao seu redor são menos humanas e menos necessitadas de uma visão integrada. Não faça assim. Eles têm pais cristãos. Se aproxime. Pergunte como foi a semana. Olha, quantas vezes a gente não percebe que, ao se aproximar das crianças da nossa igreja, nós damos a elas a chance de, quando estiverem mais velhas, se lembrarem de que nós somos aquelas pessoas acessíveis, que um dia deram ouvido, que um dia falaram. Às vezes eu vejo, né, a Olivia conversando com... Aí, semana passada, eu estava conversando com o Rafael, e depois conversando com outros irmãos e irmãs aqui, e ela depois fala: falei bem com o fulano. E aí? Foi muito legal, ele falou que também gosta disso. Falei, legal. E, às vezes, você pode estar pensando que é algo pequeno, mas para a criança foi marcante. Ela existe. Você não passou por ela apenas. Você não fez apenas assim, na cabeça. Você viu que ela existe. Eu pergunto, você vê que as crianças da sua igreja existem? Elas realmente existem para você? Elas estão fazendo parte? Você pode até mesmo, razoavelmente, não considerá-las membros, porque, de fato, não são, até que sejam. E, se forem, assim serão irmãos. Mas elas estão em nosso meio e são dadas pelo Senhor. Ajude a interpretar a realidade com os pressupostos cristãos. A cosmovisão é uma história ordenada de criação, queda, redenção e consumação. Dar o exemplo do shopping, de quando a criança mais velha descobre um divórcio na família, fala a verdade a ela: sim, filho, isso ocorre por causa da dureza de coração, isso é fruto da queda. Jesus falou sobre isso, você se lembra? Isso nunca foi o intento do Senhor, a vontade de Deus é X, Y, Z. Não pressuponha que a criança sabe, explique seus atos quando for cabível, porque comprar ou não, porque ir a um lugar ou não, motivações para a mudança de casa, de carro, de bolsa, de sapato, etc. Permita que ela veja sua vida e fale como você tem aplicado princípios cristãos em obediência nos seus dias. Por fim, busque viver próximo a outras famílias cristãs sólidas para aprender como a teoria cria forma no dia a dia e para ajudá-las, ouvir seus desafios, orar com eles e fortalecê-los. Eu acredito que nós podemos avançar mais nisso. Então, mais alguns segundinhos para você anotar o que você pôs em prática e o que você não pôs em prática. Se você acha que esse meu pedido é bobo, de que você não precisa anotar nada, está tudo de cabeça, eu discordo. Eu não vejo pessoas que não anotam nada me procurarem. Eu vejo as que anotam me procurarem. Particularmente, elas vêm com algo na mão e dizem: eu anotei isso. Não dá para gravar tudo, não tem como gravar. Vamos lá?
a missão e a vida cristã em uma idade mais avançada. Olha, como eu recebi retorno dessa aula, eu agradeço muito os retornos que eu recebi. Foi muito importante ver como os irmãos foram impactados com os ensinos que tivemos nesse dia. Eu não sei se todas as aulas já estão no YouTube. Já estão? Pergunto à comissão. Todas as nossas EBDs já chegaram por lá? Alguém da comissão poderia me responder? Talvez? Já estão todas? Estou perguntando por não saber se todas já estão. Já estão. Fernando disse que já estão. Então, todas já estão por lá. Então, se não ouviu, vai poder ouvir. Não é? Eu fiz aquele pedido com aquela parábola formativa, lembra, do rico e o mendigo? Eu pedi que a igreja ouvisse. Se você não ouviu ainda, você não atendeu uma solicitação do seu pastor. Eu não faço muitos pedidos. Eu não sou aquele que fica a semana inteira te pedindo coisas. Mas, poxa, quando eu te pedir, saiba que isso tem uma relevância e uma importância a ser cumprida. Como pastor, você deve fazer isso na minha direção. 2 textos bíblicos muito importantes que nós estudamos naquela oportunidade, 2 termos em Salmos aqui, Salmo 92, 12, 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha, e nele não há injustiça. Irei na força do Senhor Deus, anunciarei a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, ó Deus, agora que eu estou velho e de cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e as gerações vindouras o teu poder. Esses 2 termos bíblicos aqui nos apresentam uma vida de fruto, mesmo na idade avançada, uma vida que continua frutificando como promessa de Deus. Nos apresenta aqui de que a força vem do Senhor, irei na força do Senhor. Essa mesma força vai ser aplicada em uma busca por experimentar e explicar a justiça de Deus à geração que virá. Os grandes feitos de Deus, as grandes obras de Deus. Os mais velhos podem fazer muitas coisas. Uma das perguntas tão importantes, e significativas que acho que foi a irmã Pamela, que fez, se pessoas mais velhas poderiam trabalhar na diaconia. Não foi isso, Pamela? Então, essa pergunta, ela foi respondida no dia, e eu relembro essa pergunta, porque ela reflete talvez uma ideia da gente de frutificação, né? Não estou dizendo que é a intenção da Pamela, mas pode ser, de que determinados tipos de serviços são sectarizados a uma idade de força, quando a própria diaconia necessita de mentalidade cristã, de realidade, de compreensão e pacificação que são inerentes ao serviço diaconal, por exemplo. Nós precisamos fazer perguntas como essa. Se Deus conceder que todos aqui cheguem à idade da velhice, se tornem anciãos e anciãs, e espero que isso aconteça, nós vamos precisar refletir sobre isso até chegar lá. Aqueles que já chegaram podem estar pensando, mas obviamente não se prepararam porque talvez não tenham ouvido, mas nós podemos ouvir. Nós podemos preparar o nosso coração para não rejeitar a velhice, para não tratar isso como se fosse um peso espiritual que eu tenho que carregar. Cabelos brancos traz desespero, as rugas trazem desespero, então você está indo mesmo na estética, na sua força e em tudo mais, menos na força do Senhor. Então, nós podemos sim e devemos ter uma mentalidade sobre envelhecimento diferente do mundo. E nós explicitamos isso de várias formas, como, por exemplo, os mais velhos e os mais novos trazerem as pessoas para os seus ciclos de relacionamento. Isso, em muitas igrejas, é quase impossível. Os mais velhos ficam num canto e os mais novos ficam em outro. Isso é muito errado. Por que eu estou te dizendo? Não porque as pessoas não tenham vivências que talvez se tornem mais simples de compartilhar. Uma vez, eu vi uma pessoa falando uma coisa muito feia. Não foi ninguém daqui. Eu acho que foi no trabalho, alguma coisa assim. Falando assim, eu não gosto de me sentar com velho, porque velho só fala de remédio, doença e isso e isso. Eu falei assim, caramba, que pesado esse negócio. Por quê? A pessoa está, de repente,
vivendo e falando daquelas coisas, e só está vivendo e falando daquelas coisas porque ela não tem um relacionamento que possa trazê-la para outras, talvez. Sabe, que traga a ela outras discussões. E às vezes o mais novo não consegue ver também a brevidade da vida e as lutas que vai encontrar pela frente, porque parece que é tudo fácil. Se eu quero levantar, eu levanto. Se eu quero sentar, eu sento. Se eu quiser ir, eu vou. Se eu quiser dinheiro, tem porta aberta, porque com essa idade é mais fácil do que... Sabe, a pessoa mais nova, ela pode rapidamente se tornar extremamente fútil ao cercar-se apenas de sua autossabedoria. Então, essa unidade causada pela a sabedoria dos que estão no Senhor, né? Eu penso aqui, estamos falando de igreja. Aqueles que estão no Senhor e são mais velhos, nos trazem e trazem a você. Eu já trago a outros que são mais novos do que eu. Outros mais velhos do que eu trazem coisas para mim. Mas existem coisas, irmãos, que nós ignoramos porque os nossos relacionamentos podem ser apenas para curtir. E eu posso dizer isso para os dois lados. Às vezes, uma pessoa mais velha não tem paciência com uma pessoa mais nova. Por quê? Porque está errando em algo que ele já sabe, que vai dar errado. Você já viu isso acontecer? Já viu, às vezes, como um mais velho pode ser rabugento? Porque ele está vendo que você está batendo numa coisa que vai... Isso não vai, sabe? Isso não é uma coisa importante. E você está fazendo disso algo muito importante. E aí o mais velho fala, faz do que você... E aí você fala, não, por isso que eu não gosto de ficar com gente mais velha, tudo reclama, tudo reclama. Não é, às vezes não é. Às vezes peraí, pode me falar por que isso talvez não dê certo? Ah, claro. Por isso. Essa construção de saberes é muito importante. Só mais um ponto. Eu dou aula de história, todo mundo já sabe, de vez em quando eu tenho que lidar com questões como indígenas. E aí vem a pessoa assim, você sabe que o indígena ele supervaloriza o ancestral? Você sabe que o japonês... Eu falo assim, sei. Você quer que eu te diga por que o indígena supervaloriza o ancestral? Porque o ancestral é uma biblioteca. Ele sabe muito. É uma fonte de riqueza. E eles não têm outras fontes. Pode ser interesse também, não só respeito. Se eu não tiver o velho, eu não sei. E em culturas como culturas japonesas, os velhos estão ficando cada vez mais relegados a um tipo de ancestralidade com respeito vazio. Não uma relação, mas uma espécie de sociedade que respeita o ancestral, não por sua relevância, mas respeito por respeito, respeito em si mesmo. Então, tome cuidado quando reverenciar determinados tipos de respeito ancestral, respeito indígena, porque o ser humano é repleto de interessismos, eu e você. E a gente pode achar muito bem que é bonitinho coisas que, na verdade, têm raízes muito mais profundas em aspectos que você não pensou. No cristianismo, o respeito começa em Deus e no fato de que o outro reflete a imagem de Deus. E por isso eu devo ouvi-lo, respeitá-lo e amá-lo. E por isso, se o Espírito Santo está nele, eu tenho um temor muito grande, porque Deus está falando por meio dele, por coisas que para mim são muito simples. Por isso nós não estamos estabelecendo respeito pelas idades, mas pela imagem de Deus no homem, pela imagem de Deus no outro. A gente estudou uma história aqui que você deve lembrar. Lembra dessa história? A história pegou muita gente de reflexão. John Piper conta uma história sobre Charles Simon. Diz aqui o John Piper, quando sofri câncer de próstata e passei por uma cirurgia aos 60 anos, lembrei-me da experiência de Charles Simeon e orei para que a minha experiência fosse semelhante à dele. Simeon era um pastor da Igreja da Trindade em Cambridge, 200 anos atrás. Ele aprendeu uma lição muito dolorosa sobre a atitude de Deus em relação à sua, aspas, aposentadoria. Em 1807, após 25 anos de ministério na Igreja da Trindade, sua saúde desabou quando ele tinha 47 anos. Ele ficou muito fraco e teve que deixar seu trabalho. Handley Moule conta a fascinante história de que Deus estava fazendo na vida de Simeon. A enfermidade durou 13 anos, com períodos de melhora, até ele completar 60 anos. E então ele faleceu, repentinamente e sem qualquer causa física evidente. Ele estava em sua última visita à Escócia.
em 1819, e, para sua grande surpresa, assim que cruzou a fronteira, achou-se quase tão perceptivelmente renovado em força quanto a mulher que tocou a bainha das vestes de Nosso Senhor. Ele havia prometido a si mesmo, antes de adoecer, uma vida muito ativa até os 60 anos, e depois uma noite de sábado, aposentadoria. E agora ele parecia ouvir do seu mestre dizendo: coloquei você de lado porque você nutriu com satisfação o pensamento de descansar do seu trabalho. Mas agora que você chegou no momento em que prometeu a si mesmo essa satisfação e decidiu, em vez disso, gastar sua força para mim até a última hora de sua vida, eu dobrei, tripliquei, quadrupliquei suas forças para que você pudesse realizar seu desejo em um plano maior. Essa história, ela me pega muito. E a ideia é de que Deus não está dando margem a que nenhum de nós se aposente do reino. O reino não está passível de aposentadoria. E eu peço que você, nesta manhã, tenha essa consciência. Nós não estamos aqui para um dia pararmos de fazer coisas por aqui na igreja. Sabe, a gente vai dar uma descansada. Não, talvez eu não consiga fazer coisas que eu faço hoje. Talvez daqui a 20 anos, quando eu tiver 60 e poucos anos, talvez eu ainda consiga, mas talvez não. Mas a minha boca nunca vai dizer que eu dou a mim mesmo fim ao serviço a Deus, porque eu sou um servo de Deus. Você é uma serva de Deus. Nós não estamos aqui para anunciar a aposentadoria de Deus. O Senhor continua trabalhando em nós e através de nós por toda a nossa vida. E por mais que possamos pedir a aposentadoria dos nossos serviços regulares, em nossos trabalhos e ofícios individuais, o reino de Deus nunca conta com aposentados. Então, cuidado quando o Senhor te der coisas para fazer aqui em meio ao povo de Deus, e você ou planejar assim, tem um dia que eu trabalhar menos, eu acho que eu sirvo muito a igreja, eu acho que, sabe, o foco está muito na igreja, eu tenho que tomar muito cuidado. Talvez você esteja, assim, com uma agenda estranha, poderia ser uma agenda melhor, mas tome muito cuidado para não parecer que você está buscando, de alguma forma, fazer o esquema para a sua própria vida, sua própria agenda de como servir a Deus. Que Deus faça as suas escolhas acerca de nós. Que Deus ordene seus serviços. Alguns de nós teremos serviços no reino extremamente fisicamente desgastantes. Alguns de nós vão ter aspectos no reino extremamente desgastantes emocionalmente. Alguns de nós são pessoas que são importantes em termos de alguns eixos que Deus coloca para a igreja. Tem pessoas que são mais públicas na igreja. Tem pessoas que são mais trabalham no background da coisa, por trás, mas tanto uma quanto outra estão servindo a Deus e não estão falando de aposentadoria. Uma das coisas que a gente vai lidar nas classes formativas do mês de julho é justamente sobre serviço, sobre uma disposição interna diferente. Que privilégio eu estar aqui nessa manhã, de pé, embora cansado, a semana foi pesada, mas começando a semana no primeiro dia já trabalhando. Que alegria eu poder estar aqui servindo a Deus. Nossa consciência de descanso pode melhorar, nós precisamos descansar fisicamente, mas tome muito cuidado para que a primeira coisa que você pense que tem que ter menos tempo na sua vida é o trabalho do reino. Eu não sei com quem eu falei essa semana, e aí fica bem voado mesmo, eu estava divagando nas minhas coisas, aí se foi com um de vocês, se levanta a mão, não era sobre corrigir ou falar nada nisso, mas sabe quando você sai de manhã cedo para trabalhar, você volta à noite e tudo mais, e você pensa em alguma coisa que cansa você, e a primeira coisa que você fala é da igreja? É esquisito isso, né? Parece que assim, você pega sua vida, você se desgasta total, mas quando você pensa assim, cara, eu preciso tirar alguma coisa da agenda, qual é a primeira coisa que é? O discipulado de alguém, não sei o quê. O que eu quero dizer foi contigo, Raquel, que a gente estava conversando sobre isso, né? Obrigado, a Raquel se manifestou. E eu lembro que a gente estava falando sobre... Mas não era sobre a Raquel. A gente estava falando do tema, não era, Raquel? A gente estava falando do tema, não era? Do tema. Sobre isso, assim, imagine, você tem um montão de coisas para fazer, você tem filhos, tem que... Aí quando pensa assim, você está cansado, né? Eu tenho que pegar menos coisa na igreja. É esquisito. Então, nossa dedicação ao reino não é
um peso para os nossos corações. Podemos lidar melhor com ela? Sim. Podemos fazer coisas que Deus está apontando de modo mais direto, ser mais eficaz? Sim. Mas toma cuidado com o que você está falando, Deus está ouvindo. Toma cuidado para que Deus não te dê uma disciplina e te afaste do reino por um tempo. Por quê? Porque você foi negligente. Deus também disciplina assim. Deus também pode pegar você que está cheio de saúde aí agora e falar assim: pela sua negligência e sua contínua reclamação em me servir, você vai ficar quietinho em casa. Eu vou quebrar você um tempo. Pode? Pode. Deus nos disciplina. E eu peço que você, de modo algum, não coloque essa questão para um canto, né? Nós terminamos a nossa aula de hoje. Eu não vou te pedir um retorno, nem um feedback de levanta a mão e fala alguma coisa, porque você anotou coisas com que você vai trazendo no seu discipulado. Eu te estimulo que essa semana você procure seu discipulador, sua discipuladora, e fale sobre coisas, sobre esse tema, sobre coisas que você... mas eu tenho outras coisas para falar. Também pode falar de outras coisas, não estou excluindo as outras. Estou dizendo que você procure expor-se em relação a elas. Amém? Espero que tenha sido um bom relembrar. Se foi bom lembrar dessas coisas, espero que tenha sido. E a minha expectativa é que o nosso coração se alegre em saber que Deus continua repetindo coisas, porque Deus continua nos amando profundamente. E eu peço que nessa oração agora você se entregue completamente ao Senhor e peça ajuda. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos entregamos ao Senhor, tendo relembrado tantas coisas. Relembrado que, como igreja do Senhor, refletindo a Trindade, refletindo o Senhor, nós não estamos aqui, Deus, lamentando apenas, mas nos renovando, principalmente. Fomos encorajados pela Tua graça a não nos resumirmos às nossas falhas, pecados e limitações, mas irmos além, que ninguém tenha medo de falar daquilo que não está no lugar. Pedimos perdão pelas falhas de negligência, pedimos perdão por pecados, por vezes intencionalmente puxamos a mão para trás e não colocamos a mão no arado. A nossa igreja tem tantas necessidades, Deus, que o nosso coração fique pesado por atitudes tais como essa. Que em nome de Jesus, não somente estejamos encorajados, mas mudanças aconteçam nesse mês de julho, Pai. Em nome dele, em nome de Jesus oramos. Amém. Essa sua oração breve e vamos até o nosso café.